Oi pessoal, tudo bom? Hoje a aula é sobre potenciação. Deixa o sal assumir e vamos continuar. Beleza. Vamos fazer uma comparação entre a multiplicação e a potenciação. Então, toda vez que eu tivesse várias somas com o mesmo número, com a mesma parcela, né? Imagina assim, eu tenho 5 vezes o número 2, né? Eu poderia simplificar essa escrita, ao invés de escrever essas 5 vezes o número 2, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu simplesmente fazia 5 vezes o número 2 e chegava na resposta de 10. Então eu não precisava mais escrever uma soma, né? Eu poderia escrever simplesmente daqui para frente uma multiplicação. Porque, afinal de contas, né, a multiplicação é uma simplificação da adição, ela vem da adição. Adição de mesmas parcelas. Eu só consigo fazer a multiplicação se eu tiver a mesma parcela. Nesse caso, é o número 2. Tenho 5 vezes o número 2. Muito bem. A potenciação, ela tem a mesma lógica, mas agora, ao invés de ser várias adições da mesma parcela, nós vamos ter várias multiplicações do mesmo fator. Então, imagina o seguinte, agora eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Eu tenho 5 vezes uma multiplicação de 2 por ele mesmo. Parece 5 vezes o número 2. Pode perceber que não é 5 vezes 2, né? Eu não tenho 5 vezes 2. Eu tenho 5 vezes o número 2 multiplicado por ele mesmo, né? Ele aparece 5 vezes. Então, isso aqui eu simplifico da seguinte maneira. 2 elevado a 5. É assim que nós chamamos, né? O 5 fica pequenininho ali em cima. Então, olha só. O 5 ele é a quantidade de vezes que o nosso fator, né? O 2, aparece em multiplicação. Então, vamos recapitular. A multiplicação é a simplificação de uma adição quando as parcelas são iguais. E a potenciação é uma simplificação de multiplicações de fatores iguais. Vamos pegar um outro exemplo aqui. 3 elevado a 4. Isso quer dizer, é o número 3, só o número 3 é sempre mesmo fator, né? E ele aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Certo? Deixa eu só limpar a tela, porque agora vai aparecer ali, O 3, então, que é o número que vai aparecer na multiplicação, né? Ele que é o fator, nós chamamos de base. Ele é o número grande que fica ali na potência, né? Isso aqui, o 3 elevado a 4, nós chamamos de potência. Então tá. O número que fica logo em cima, que ele é menorzinho, nós chamamos ele de expoente e ele indica a quantidade de vezes que a base se repete. Então a base é o número 3, ele aparece 4 vezes. Então, quando eu quiser saber a resposta, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Não é 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12 e não é uma potência, é uma multiplicação. 3 vezes 4 é uma multiplicação. Eu escreveria 3 no x e o 4. Isso daqui é uma potência. É uma multiplicação do número 3 aparecendo 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Agora eu posso usar a propriedade associativa, também, da multiplicação para facilitar a minha vida. Eu posso fazer, eu tenho aqui esse 3 vezes 3 dá 9, esse 3 vezes 3 dá 9, e o 9 vezes 9 dá 81. Mas se quiserem também posso fazer diferente. Eu posso fazer 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então vamos ver o seguinte. Imagina que eu tenho 2 elevado a 2.
Ele quer dizer que é uma multiplicação do número 2 aparecendo duas vezes. Então, 2 vezes 2, que tem como resposta 4. Se eu for ver a próxima potência, é 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Mas olha só que interessante. Se eu comparar o 2 elevado a 2 com os 2 elevado a 3, eu simplesmente, aqui no 2 elevado a 3, eu tenho escondido aqui dentro já o 2 elevado a 2. Então, eu simplesmente peguei o 2 elevado a 2, que está escondido aqui, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 2, e multipliquei mais uma vez por 2. Deixa só agora eu limpar a tela. Nós vamos ver, só multiplicar por 2, e eu consigo ver a potência seguinte. Se eu quiser 2 elevado a 4, é só eu pegar o 2 elevado a 3 e multiplicar mais uma vez pela própria base, que nesse caso é o 2. Eu posso fazer isso sucessivamente. E aqui eu tenho exemplos de 2 elevado a 5 até 2 elevado a 10. E perceba que eu vou sempre tendo o dobro da resposta anterior. Porque, claro, é o dobro porque a base é 2. Se minha base fosse 3, eu ia ter sempre uma multiplicação por 3 a mais. Então, seria sempre o triplo. Se minha base fosse 4, eu teria sempre uma multiplicação por 4. Então, eu teria sempre o quádruplo. E percebam como aumenta rapidamente os números, as respostas das potências. 2 vezes 10 daria 20 na tabuada. 2 vezes 10 é 20. Mas 2 elevado a 10 é o 2 multiplicado por ele 10 vezes, ele aparecendo 10 vezes na multiplicação, que dá 1024. Então agora nós estamos lá no 2 elevado a 10. Se eu quisesse ir voltando, como o expoente para aumentar eu multiplicava pela base, se agora eu quiser diminuir o expoente, por exemplo, passar do 2 elevado a 10 para o 2 elevado a 9, eu faço o contrário. Eu vou fazer então uma divisão por 2. Se eu quisesse passar do 2 elevado a 9 para o 2 elevado a 8, eu sigo a mesma lógica. Eu faço mais uma divisão pela própria base, dividir por 2. Lembrando, essa é uma divisão pela base, tá bom? Não é uma divisão por 2 sempre. Nesse caso é por 2 porque a base é 2. Mas se a minha base fosse 3, se fosse 3 elevado a 9, e eu quisesse passar para 3 elevado a 8, eu teria que fazer uma divisão por 3, que é a base. Então, voltando aqui para o nosso caso, que a base é 2, eu posso fazer sucessivamente divisões por 2 e ir voltando o expoente. O que aconteceria se eu seguisse a mesma lógica para cima aqui? Eu tenho 2 elevado a 2. Se eu quisesse chegar no próximo valor, no 2 elevado a 1, eu poderia fazer mais uma divisão por 2. E eu ia encontrar 4 dividido por 2, é o próprio 2. Olha só que interessante. Se eu pensar que é uma multiplicação em que aparece, a potência é uma multiplicação, e o expoente me diz quantas vezes aparece a base, o 2 elevado a 1 está me dizendo que o único número que vai aparecer é o próprio 2, é a própria base. Então, na verdade, nós podemos tirar aqui uma regra geral. Qualquer número elevado a 1 resulta nesse próprio número, porque é uma multiplicação em que aparece, na verdade, só ele. Nem chega a ser uma multiplicação, só aparece ele. Então, temos aqui de exemplo 3 elevado a 1, que vale 3, 20 elevado a 1, que vale 20, 123 elevado a 1, que vale 123. Vamos seguir, então. Eu estou descendo o expoente, estou diminuindo. 5, 4, 3, 2, o próximo, o 1, e daí o próximo número na sequência seria o 0. Então, se eu dividir mais uma vez por 2, eu vou encontrar o expoente 0. 2 elevado a 0. E olha só que interessante. Como o 2 elevado a 1 é a própria base, se eu dividir a base por ela mesma, que é fazer, nesse caso, mais uma divisão por 2, eu vou encontrar 1.
E sempre que eu divido um número por ele mesmo, eu vou encontrar o 1 como resposta. A não ser o 0 dividido por 0. Né? Quem está interessado pode pesquisar no que dá 0 dividido por 0 e ver as discussões que existem a respeito disso. Tá? Mas, com exceção do 0, né, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, aí nós tiramos outra regra geral. Qualquer número elevado a 0 resulta em 1. Né? A gente pensa no que só o 0 lá dividido por 0 que é complicado. Mas se quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Então temos aqui exemplos, né? 3 elevado a 0 vale 1, 20 elevado a 0 também vale 1, e 123 elevado a 0 também vale 1. Beleza. Nós, quando vamos falar, né, de uma potência, nós vamos ler uma potência, normalmente nós chamamos a base elevado ao expoente. Exemplo. O que está escrito ali é 5 elevado à segunda potência, ou também podemos dizer 5 elevado a 2, sem problema nenhum. Mas toda vez que ele é elevado a 2, nós podemos dizer elevado ao quadrado. Um pouquinho mais para frente ainda nessa aula isso vai ficar mais claro. Então eu posso dizer que é 5 elevado ao quadrado ou simplesmente 5 ao quadrado. Ó, já podemos fazer a conta. 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, né? Que é a base aparecendo duas vezes, e vai me dar como resposta 25. Pode ver que é bem diferente de 5 vezes 2. Temos aqui agora 4 elevado à terceira potência, ou 4 elevado a 3, ou toda vez que um número é elevado a 3, nós também podemos dizer elevado ao cubo. Nós vamos ver ainda nessa aula, um pouco mais para frente, né, o porquê disso. Então, 4 elevado a 3 seria 4 vezes 4 vezes 4, né? Deixa eu botar aqui, 4 elevado a 3, a terceira potência. É o próprio 4 aparecendo 3 vezes na multiplicação. 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 4 é 64. Também bem diferente de 4 vezes 3, né, pessoal? Bem diferente. E o último exemplo que nós temos aqui, 2 elevado a 5, ou 2 elevado à quinta potência, ou também posso dizer quinta potência de 2. Tá? É uma outra forma de dizer também. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Né? O número 2 aparece 5 vezes. Eu posso fazendo aos poucos. Né? 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Que também, né, é bem diferente de 2 vezes 5. Né? Porque multiplicação de 2 vezes 5 é diferente da potência de 2 elevado à quinta potência. Então, olha só, aqui eu tenho uma tabela em que na esquerda, né, eu estou fazendo... aqui são as bases. Eu estou mostrando aqui as bases. Aqui, bases. E aqui os expoentes. Tá, pessoal? Ó. Grava isso na cabeça. Eu vou precisar apagar o que está escrito aqui, né? Mas é como se fosse assim, né? 1 elevado a 0 dá 1. 1 elevado a 1 dá 1. 3 elevado a 2 dá 9. Tá? Essa é a ideia. Deixa eu só apagar. Mas, ó, de novo, percebam como o valor do resultado, né, de uma potência vai aumentando rapidamente. Né? A gente diz que ele aumenta de maneira exponencial, né? Porque existem expoentes. Né? Os expoentes fazem que o aumento seja muito grande. Então, quando algo aumenta muito rapidamente, nós podemos dizer, né, que é um aumento exponencial. Então, uma coisa interessante que nós podemos já ressaltar, né, que qualquer número elevado a 0 é 1, como a gente já tinha comentado, que nós percebemos aqui na primeira coluna das respostas, nessa coluna daqui. Opa, calma aí que eu cliquei em alguma coisa assim. Essa coluna daqui. E nós também podemos perceber que, como o 1 é o elemento neutro da multiplicação, quer dizer que qualquer potência de 1, né, qualquer potência que tenha a base 1, vai dar como resposta o próprio número 1. Porque ele vezes ele mesmo, não importa quantas vezes eu vá multiplicar por 1, eu sempre vou ter o mesmo resultado. Né?
Outra coisa que nós percebemos é, eu tenho aqui, ó, todos os números que são quadrados perfeitos. Lembra que eu falei que todo número elevado a 2 nós chamamos de número, nós dizemos que é elevado ao quadrado? Então todo resultado de uma potência que tem expoente 2 é um quadrado perfeito. De novo, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ainda nessa aula, vai ficar um pouquinho mais claro, vai ter um exercício mais para frente. E também, né, todo expoente 3, como eu tinha falado, que é a mesma coisa que dizer elevar ao cubo, todo resultado, né, de um elevar ao cubo resulta em um número cubo perfeito. Tá? Então, toda a coluna ali que mostra o expoente 2, nós temos números quadrados perfeitos, e toda a coluna que tem expoentes 3 mostra os números cubos perfeitos. Então, eu tenho aqui, na verdade, 1 elevado a 2, 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, 4 elevado a 2, e assim por diante. Na coluna da direita eu tenho aqui 4 elevado a 3, 5 elevado a 3, 6 elevado a 3, 7 elevado a 3, e assim por diante. Né? 7 elevado a 3, ó, 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49, e 49 vezes 7 é 343. E já vemos uma coisa interessante que, ainda nessa aula também vamos ver em mais detalhes, mas olha só como é curiosa a linha que tem a base 10. Ó, eu vou sempre acrescentando zeros. Olha que interessante. Na primeira coluna aqui eu não tenho zeros. Na segunda eu tenho um zero, na terceira eu tenho 2 zeros, e nessa quarta coluna nós temos 3 zeros. Olha só como ele corresponde exatamente ao expoente. Ó. O expoente é 0, 0 zeros, né? Nenhum zero. Expoente 1, 1 zero. Expoente 2, né? 10 vezes 10, dá 100, que tem 2 zeros. Expoente 3, que é 10 vezes 10 vezes 10, a resposta é 1000, que é 1 com 3 zeros. Isso não é coincidência não, tá? Isso funciona sempre. Então agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso livro de matemática, vamos ler e responder as páginas 54 a 59. Então vocês, por favor, pausem o vídeo, pausem o vídeo aqui, façam essa leitura com bastante calma, tentem entender o que está escrito ali, respondam as perguntas e daí deem play de novo nessa nossa aula para a gente seguir para frente. Pronto? Beleza? Fizeram? Resolveram lá? Fizeram a leitura e resolveram os exercícios? Agora vamos para frente. Então tá, lá na página 55 nós tínhamos a construção do fractal, e nós temos aqui que completar essa tabelinha. Então, nós podemos ver, né, a coluna... Vamos começar pela coluna da direita, que parece ser mais simples. Né? Temos 4, 4 vezes 4, 4 vezes 4 vezes 4. Olha que interessante, a mesma coisa que 4 elevado a 1, 4 elevado a 2, 4 elevado a 3. Então, eu já posso perceber, né, pela lógica, que a próxima vai ser 4 elevado a 4, que é o 4 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. E realmente dá como resposta 256. Vocês podem fazer as contas. E nós temos aqui também o 4 elevado a 5. E o 4 elevado a 5, ele é, o 4 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então eu posso colocar aqui, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Agora vamos preencher ali, né? Eu não preenchi ali em cima, né? Primeiro, 4 vezes 4 dá 16. E esse último, né, que é 4 elevado a 5, ele é 1024. Opa, ficou meio feio, mas dá para entender que é 1, né? 1024. Beleza. Então tá. Próximo. Agora, lá na página 57, na letra A, nós temos que resolver ali, né, o probleminha que envolve o número de galhos e o tronco. Então vamos lá. Seguindo a mesma ideia que nós já tínhamos resolvido nessa mesma aula, né? Nós temos aqui a potência 2 elevado a 5, aqui 2 elevado a 4,
2 elevado a 3, seguindo a lógica, 2 elevado a 2, que é 4, 2 elevado a 1, que é o próprio 2, e aqui então 2 elevado a 0, né, que tem como resposta o 1 tronco. Então, respondendo as perguntinhas, qual é a potência que representa os dois galhos originados do tronco? Está aqui, é o 2 elevado a 1. E qual é a potência que nessa sequência representa o número de troncos, que é um só tronco? É o 2 elevado a 0. Beleza. Vamos para a letra B. Temos que preencher aqui a tabelinha. Agora mudou a base, né? Agora a base é 3. Vamos lá, temos 3 elevado a 5, 3 elevado a 4, 3 elevado a 3, e ali o 3 elevado a 0. Beleza. Então tá, vamos preencher lá. 3 elevado a 1 é o 3. 3 elevado a 2. 3 vezes 3, que é 9. 3 elevado a 3. É a mesma coisa, eu poderia pensar assim, ó. Vezes 3, vezes 3, vezes 3. E aqui, 27 vezes 3, 81. Também posso seguir. Vezes 3, vai dar 243. E aqui, mais uma vez, né, vezes 3, pode ver também, né, aqui 243 vezes 3 vai dar o 729. Ou se eu estivesse lá no 729 e dividisse por 3, eu chegaria em 243. Beleza. Na sequência, ele pede para responder umas coisinhas. Temos aqui as respostas, né? São as bases 4, 5 e 6 elevado à quarta potência. As mesmas bases elevadas à terceira potência, elevado ao quadrado, elevado à primeira potência e elevado a 0. Tá, ó, de novo. Sempre o número elevado a 1 resulta nele mesmo e o número elevado a 0 resulta em 1. E na letra C também, né, para preencher ali, né, mesma ideia, né, toda essa linha aqui é de números elevados a 1, que resulta neles mesmos, e toda essa linha de baixo é elevado a 0, que resulta em 1. Opa, acabei de perceber aqui, tem um erro. Ó. Esse 4 elevado a 0 está errado, né? Por favor, 4 elevado a 0 é 1. Beleza? Me desculpem ali pelo erro, acabou passando. Vamos lá. Página 58, letra A. Quantos quadradinhos foram necessários para cobrir toda a região interna desse quadrado maior? A gente pode fazer a conta ou simplesmente pensar, né, que eu tenho 3 fileiras, né, eu tenho 3 linhas. Vamos pensar aqui, ó, essa linha aqui tem 3 quadradinhos, essa aqui também tem 3, essa aqui também tem 3. Eu posso pensar então que eu tenho 3 vezes linhas de 3 quadradinhos, né? 3 vezes 3. Então eu já vou colocar aqui em algum lugar, né? 3 vezes 3, só para a gente se lembrar, e eu já posso escrever isso em forma de potência, 3 elevado a 2. É sempre o mesmo número, né? O 3, e ele aparece 2 vezes, 3 vezes 3, né? Na forma que eu escrevi aqui, ele aparece 3 vezes. 2 vezes, aliás. Então são 9 quadradinhos. O valor encontrado pode ser representado por meio de uma potência. Indique-a e escreva como se lê. Bom, é 3 elevado a 2, ou 3 elevado à segunda potência, ou ainda 3 elevado ao quadrado. E olha só que interessante, né? Por quê? Porque se eu pegar os 9 quadradinhos, né, que é o resultado de 3 elevado a 2, eu formo um quadrado. Então quer dizer que 3 elevado a 2, a resposta de 3 elevado a 2, né, o valor que dá resultado dessa potência, me permite fazer um quadrado. Então é por isso que nós dizemos, né, que qualquer número elevado a 2 é um número elevado ao quadrado, porque com o resultado eu consigo fazer um quadrado. E olha só que interessante, a base corresponde à quantidade de quadradinhos que nós temos no lado. Ó, nesse lado de baixo tem 3 quadradinhos, nesse aqui eu tenho 3, né? Como é um quadrado, todos os lados são iguais. Então eu posso contar de qualquer lado, eu leria 3, que é a base da nossa potência, né? Então, um quadrado que tem lado 3, né, vai ter uma quantidade de quadradinhos
9, que é 3 ao quadrado. Na sequência, diz para pintar em um papel quadriculado uma superfície quadrada composta por 16 quadradinhos. Então tá, como ele quer uma superfície quadrada, aqui eu vou fazer, vai ficar um pouquinho meia boca, mas dá para fazer no outro quadradinho, no outro caderno de geometria, de repente, né? Esse daqui dá para fazer um pouquinho melhor. Então, claro que aqui ficou muito ruim, porque eu estou fazendo no computador, né? Mas eu consegui botar aqui 16 quadradinhos para formar um quadrado maior. Tá torto, é claro que tá, né? Mas dá para imaginar que existe um quadrado aí. Então ele é um quadrado que tem 4 quadradinhos de lado e ele tem 16 quadradinhos no total. Então escreva na forma de potência a quantidade de quadradinhos da superfície pintada. Então, 4 elevado a 2. Ou então agora, que faz muito mais sentido, dizer 4 elevado ao quadrado. Então quer dizer que 16 é um número quadrado perfeito, porque com 16 eu consigo formar um quadrado. Beleza? Vamos seguir adiante. Agora já dá para ter uma noção, né? Quando era elevado a 2 eu fazia um quadrado, então chamava de elevado ao quadrado. Então, elevado a 3, a gente chama de elevado ao cubo porque é possível fazer um cubo. Olha só, quantos cubinhos foram utilizados para formar o cubo maior, esse cubo aqui de cima? Bom, se nós formos contar, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nessa fileira de baixo, mais 9 nessa de cima, mais 9 nessa última. Então nós temos 3 aqui vezes 3 de largura vezes 3 de altura, que vai me dar esses 9, e mais uma multiplicação por 3 na profundidade. 3 vezes 3 vezes 3. Então, na verdade, eu usei 27 cubinhos para fazer o maior. Represente o total de cubinhos utilizados na forma de potência, 3 elevado a 3. Olha, então nós temos que 27 é um número cubo perfeito, porque ele é o cubo de 3, ele é 3 elevado ao cubo. Então quer dizer que com 27 cubinhos eu consigo formar um cubo maior. Qual potência representará um cubo constituído por 64 cubinhos? Bom, com alguma tentativa nós já podemos ver que 4 elevado a 3, voltando alguns slides, alguns minutos aqui da nossa aula, nós podemos ver lá na tabelinha que 4 elevado a 3 é 64. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Então quer dizer que se eu formar um cubinho, que ao invés de ter 3 cubinhos de lado, eu tiver 4, eu vou ter 64 cubinhos. Considere agora que uma única peça falta ser colocada para completar o cubo maior. Agora estamos nessa outra imagem aqui, conforme mostra a figura ao lado. Qual a potência que representa essa peça única necessária para completar o espaço cúbico? Imaginando que esse daqui é um cubinho, Vamos pensar que ali eu tenho que, na verdade, colocar 1 elevado a 3, que é 1 elevado ao cubo. Essa seria a potência para preencher aqui o espaço de um cubinho. Beleza. Então, avançando. Já tínhamos comentado lá das potências de 10, Então vamos ver aqui só mais em detalhes somente elas. Nós temos o 10 elevado a 0, que ele dá 1, porque qualquer número elevado a 0 dá 1. 10 elevado a 1 é o próprio 10, porque toda vez que temos uma base elevada ao expoente 1, o resultado é a própria base. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. E 10 elevado à quarta potência é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 10.000. Então, vamos lá. Aqui o expoente é 0, não tenho nenhum zero na resposta. Expoente é 1, 1 zero na resposta. Expoente 2, 2 zeros na resposta e assim por diante. Aqui nós temos 3 zeros, o expoente era 3. Aqui 4 zeros e o expoente era 4. Da mesma forma, eu posso pensar o contrário. Se eu tivesse um número 10.000 e eu quisesse transformar ele numa potência de 10, eu conto quantos zeros eles têm, Ele tem 1, 2, 3, 4 zeros. Coloco então 10 elevado a 4.
Se eu tiver o número 1000, que tem 3 zeros, 10 elevado a 3. Né? O expoente corresponde à quantidade de zeros. 100 é 10 elevado a 2, porque tem 2 zeros. 10 é 10 elevado a 1, porque tem 1 zero. E também porque ele é ele mesmo elevado a 1. E o 1 é a resposta, né, de qualquer base elevado a zero. Mas se eu quiser transformar o 1 numa potência de 10, como ele tem 0 zeros, eu tenho 10 elevado a 0. Então está tudo dentro das regrinhas que nós já tínhamos comentado antes. Então, a partir de agora, mais uma leitura e exercício. Vamos lá, ler e responder o troca de ideias da página 60 do livro. Tá bom? Vamos lá, pausa a nossa videoaula aqui. Vai lá, lê com atenção, responde o exercício e daí, depois, né, volta aqui, dá play de novo e assiste o resto da aula. Beleza. Leu com atenção? Respondeu os exercícios? Vamos então fazer a nossa correção. Estamos lá na página 60. Analise atentamente as sequências e responda. Né? Calcule e responda em seu caderno as perguntas. Bom, isso aqui nós já tínhamos visto, né? 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 e 10 elevado a 4. Fechou. 1, 10, 100, 1000 e 10.000, respectivamente. Qual é a potência de base 10 que representa o número 1 milhão? O número 1 milhão, ó, 1.000, 1 milhão, ele tem 6 zeros, então ele é 10 elevado a 6. Fechou. B. Segundo estatísticas apresentadas pela ONU, a Organização das Nações Unidas, há no mundo cerca de 1 bilhão de desnutridos, o que é um dado muito, muito infeliz, né? Temos ainda muita gente desnutrida no nosso mundo. Qual a potência de base 10 que representa esse número? Então, vamos lá, 1 bilhão. 1.000, 1 milhão, 1 bilhão. Vamos contar os zeros, né? São 9 zeros, então é 10 elevado à nona potência. C. Em 2011, a Terra chegou a 7 bilhões de habitantes, ou seja, 7 vezes 1 bilhão de habitantes. Claro, 7 vezes 1 bilhão dá 7 vezes 7 bilhões. Qual é a forma de representar esse número utilizando uma potência de base 10? Bom, então, né, 7 vezes, aí vamos transformar lá o 1 bilhão numa potência de base 10. Olha, nós já temos o bilhão da questão anterior, né? Também podemos contar, são 9 zeros, então é 7 vezes 10 elevado à nona potência. D. O Brasil é o quarto maior produtor de grãos no mundo, cuja produção atual estimada é de 153 milhões de toneladas. Opa, vamos seguir a mesma lógica. Ali ele tinha feito 7 bilhões, então ele escreveu 7 vezes 1 bilhão. Aqui nós temos 153 milhões. Então vamos escrever 153 vezes 1 milhão. Qual a representação desse valor como produto de dois números? Está aqui, ó. O produto. Lembra que produto é uma multiplicação, né? Na matemática, produto significa multiplicação dos dois números, 153 e o 1 milhão, no qual um deles é potência de 10. Opa, o que dá para transformar aqui na potência de 10 é o número 1 milhão. 153 não dá. Então, a nossa resposta vai ser 153 vezes 1 milhão, nós já temos lá da letra A, né? Ou podemos contar os zeros de novo, vezes 10 elevado à sexta potência. Beleza. Isso aí, pessoal. Tá? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, eu respondo as dúvidas de vocês. Agora, a nossa videoaula acaba, mas não sem antes passar uma tarefa, tá? A tarefa é resolver os exercícios 45 a 52 do livro, né? Todos do 45 ao 52, mas também o 54. Tá? Não precisa o 53 nesse meio. Eles estão lá na página 60 e 61. Beleza, pessoal? Assim que eu conseguir, eu vou já mandar para vocês também na sequência os exercícios corrigidos.
mas não se esqueçam de resolvê-los antes, né, com bastante calma, bastante atenção, antes de ver as respostas. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, me perguntem. Não vamos ficar com as dúvidas, beleza? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.